Olá, estamos começando mais um podcast Talking Points. Lembrando sempre, o universo nos atrai e a diversidade nos une. Sempre isso, né? A diversidade sempre vai nos unir. A arte nos une, o entretenimento, a cultura, enfim. Tudo isso faz bem a gente, faz bem à saúde, faz bem à humanidade. Eu hoje quero fazer um comentário e uma pequena homenagem a um músico fantástico que se apresentou em Lucca, a semana passada, precisamente no dia 6. Lucca é uma cidade na Toscana, lá na Itália, e eu trouxe aqui o ingresso do show desse cidadão, o Robert Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan. Está aqui o ingresso dele, Round and Ralph Roads, lá em Lucca. Ele, com 82 anos, mandou ver lá, mas com todo o cuidado, com todo o esmero de contratar e levar os melhores músicos que ele poderia ter à sua disposição para fazer esse som. Claro, ele tinha dois stands de microfone lá na frente, mas ninguém ficou esperando assim, pô, o Bob Dylan vai chegar lá com a harmonica holder, uma guitarrazinha aqui, um violão folk e fazer o Mr. Tambourine Man. Não está fazendo mais isso. De um piano, por que eu estou dizendo isso? A minha filha mora lá, foi, e a minha esposa estava lá e foram também, trouxeram esse ingresso para mim. Só uma curiosidade, ele custou 175 euros, mil e poucos reais. Mas, para ver o Bob Dylan, em Lucca, está um preço bom. E aí a turma, cadê o Bob Dylan? Tudo escurinho, daqui um pouco acendeu, ele já estava sentadinho atrás do piano, no piano. Então, via só a cabecinha dele aqui. De repente, ele levantava e mandava uns sons, assim, que não são... por exemplo, aqui eu tenho um vinil dele, meu convidado hoje gosta de vinil também. Esse aqui é um clássico, mas já na fase média dele, lá, o Nashville Skyline, contratou os músicos lá no Tennessee. E outro aqui, que é uma obra-prima que ele explorou mais a partir desse álbum aqui, o Modern Sound, que ele quebrou a banca. Tem uma música que eu acho que tem 8 minutos, estourou. Então foi daqui para frente que ele ficou. Mas é assim, né? O compromisso com o público que gosta dele, ao mesmo tempo não se expôs, assim, lá na frente com a gaita, ele já não tem mais gás para isso, mas foi maravilhoso. E hoje, o meu convidado, eu tenho certeza que ele gosta de vinil, quase certeza, porque alguém me falou, e talvez ele goste também do Bob Dylan. Meu convidado hoje, Murilo Abreu, já está aqui comigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Tudo bem, meu irmão? Tudo beleza? Bem, boa noite. Obrigado. Seja bem-vindo, hein? Murilo. E o Bob Dylan? Gosto muito de Bob Dylan. Tem meus discos, sim. Tem vinil? Bob Dylan. E ouço, assim, deve ter aí desde a minha adolescência, né, que comecei a ouvir. Eu acho que quem me apresentou Bob Dylan foi o The Rolling Stones. Eles gravaram Stripped. Sim. Eles gravam Like a Rolling Stones. E eles vieram para o Brasil fazer a turnê. E o Bob Dylan abria essa turnê. Que bacana. Eu não fui nesses shows, mas eu comecei a me envolver com o Bob Dylan a partir daí. Que bacana, cara. É um som maneiro. O som no início meio folkzinho, mas ele tem uma pegada tanto do Hank Williams, do Woody Guthrie, e um ladozinho também do Led Belly, que é um lado mais o lado, né, do blues negro, aquela música mais negra também. Ele misturou nesse caldeirão e foi para frente, né? E ele também partiu para uma linha de composição que nos Estados Unidos não era muito explorada, né? Ele saiu daquela coisa de falar simples canções de amor, enfim, para versos um pouco mais profundos, trazendo política, enfim, comportamento social, provocando, né, o próprio público dele, enfim. Acho que ele vem sempre quebrando barreira. Eu acho que depois que ele entrou, ele só quebrou barreira. Aquelas coisas muito, muito amorosas, aquelas músicas muito melodiosas, ele já chegou lá e interessante que simples, né? Era um violão, voz e uma gaita, né? É uma calça jeans. Calça jeans e foi embora pra frente. Ele é John Baez e tal. Mas, Murilo, assim, você estava conversando aqui um pouquinho com você antes. A sua infância, você é filho de músico, todo mundo conhece, Afonso Abreu e tal, Luiz Amália também gosta de cantar. Então, essa sua infância, você teve muita convivência com os amigos do seu pai, em termos musicais, assim? Eu sou o caçula, né, de 3 homens. Então, não bastasse os meus pais, eu tinha 2 irmãos ainda para me influenciar musicalmente. O Márcio e o Renato. Então, música infantil, por exemplo, eu não ouvia. Às vezes alguma coisa do Vinícius, do Toquinho, através da escola e tal, mas eu não fui aquela criança que tinha coleções de disco infantil, eu não tinha.
Eu lembro muito bem que o meu primeiro disco foi o Rádio Pirata do RPM. Rádio Pirata da RPM. Fui ganhar um disco dos meus pais, entrei na loja e podia escolher um disco. Eu escolhi o do RPM. Foi lá. Certo. Tinha acabado de estourar, enfim, eu era muito pequeno, mas tinha as fitinhas cassete de trilha sonora de novela, então eu ouvia ali já Rock Brasil, Legião, Paralamas, enfim, que eu acabo ouvindo até hoje um pouco. Mas a minha vivência musical vem daí, e o que meu pai e minha mãe me influenciou muito foi com música brasileira. Lá em casa sempre tinha muito Caetano, Nana Caymmi, enfim, outras vertentes aí da MPB, da bossa. Mas a MPB em si eu gostava mais. Jazz eu não entendia. Meu pai já sempre ouviu muito jazz com os amigos e tal. Em casa eu não entendia, então para mim era uma coisa muito difícil. Criança geralmente tem mais dificuldade. Né, com esse tipo de som assim, um pouco mais elaborado e tal. Não tinha. Mas o rock em si, o Lulu Santos, para mim era. O Lulu Santos, para mim, era uma grande referência de criança. Assim. E dali eu vim seguindo, para mim sempre foi natural. A minha relação com música, ela sempre foi muito aberta. Ouço de tudo, sempre ouvi de tudo. Isso é bom, é um prazer. Né? Mas, assim, você, na sua convivência, sei lá, dos 10, 11, 12 anos, até, alguma pessoa que já convivia com você nisso continua aí na estrada da música, que você lembra? Sim, sim. Tenho um amigo, né, o Daniel Furlan, um ator, enfim, roteirista, comediante, já bem famoso aí pelo Brasil. Daniel Furlan. E a gente se conheceu muito novo, sei lá, 8 anos de idade. E a mãe dele tinha todos os discos dos Beatles. De vinil. Lá em casa a gente tinha um Sgt. Peppers. Tinha um Sgt. Peppers só. Tene Venuto falou muito desse disco que vocês falaram aqui, inclusive. E eu também não entendia o Sgt. Peppers. Só que um dia a gente assistindo Sessão da Tarde, curtindo a Vida Doidada, aquele filme. Eu lembro. Então tem a cena final que eles cantam Twist and Shout na rua, que tal, aquilo pra gente foi uma libertação. E a gente descobriu que na casa dele tinha essa música e tinha vários discos. Então a gente passou a ouvir Beatles diariamente na casa dele. Eu ia pra lá todo final de semana. Só que ele não sabia trocar a música nas faixas, no vinil. Eu sabia fazer, mas ele não deixava encostar. Você já tinha manha, né? Eu não podia encostar. Então a gente tinha que ir pra ouvir o Twist and Shout, que era, sei lá, a quinta música do disco. Tinha que ouvir as 4 anteriores. Tinha que ouvir um monte de música. Então dali a gente passava a conhecer muita coisa. E daí a gente foi conhecer Jimi Hendrix. A mãe dele apresentou Jimi Hendrix. Eu devia ter uns 8 para 9 anos também. Então. Então sempre tive assim. E aí até hoje, chegamos a tocar junto depois. Eu toquei com ele na banda dele chamada Ócio. Hoje em dia ele tá com carreira musical novamente, a carreira solo dele. Mas não em Vitória. Não, ele tá em São Paulo, enfim, tá pelo mundo. Daniel fica pelo mundo aí. Banda Ócio. Banda Ócio. Você chegou a tocar com ele ali. Toquei com ele por 2 anos, praticamente. Acho que eu devia ter ali, início dos anos 2000, 2002 mais ou menos, eu toquei com ele na fase mais hardcore. Eu tocava toda semana com ele na Barra do Jucu. Era uma fase muito boa, adorei. Adorei. Um rock mais pesado e tal. Curti muito. Você sempre já esteve junto com o Saulinho também um tempo, né? Toquei com o Saulo uns 10 anos no LP3. Eu, ele e o Babi, né? Eles tinham uma o Babi não era o Gabriel Rui, não. Não, o Gabriel tocava às vezes. Ainda toco com o Gabriel, mas em relação ao Saulo era Saulo e o Babi Vacari. O Babi Vacari era do Big Beatles, não é isso? Isso. O Saulinho e o Babi saíram do Big Beatles e montaram o LP3. Com o Otavinho no baixo. LP3, Isso. Que eram músicas de rock internacional 50, 60, 70. A gente tocou praticamente uns 10 anos juntos, assim, quase. Eu lembro de ter te ouvido lá no Jazz Café, no Casa Augusto da Miriam. Vocês fizeram muito som lá. Muito. E você estava direto ali. Direto. Eu comecei a tocar no Jazz Café com um trio submarino. Trio submarino? Eu tinha um trio de jazz chamado Trio Submarino. Trio de jazz chamado Trio Submarino? Eu, Bento e Alexandre Matos. Toca na curva da Jurema, em Cambori, no jazz lá. Pianista, Alexandre Matos. E a gente começou, na verdade, com Pedro de Alcântara, lá no Café Tuxê, em Vila Velha da Glória. Lembro do Café Tuxê? Então eu saía da faculdade à noite, nas quintas-feiras, a gente tocava quinta e meu pai tocava na sexta. Então Pedro que tocava nas 2 noites, direto. E lá a gente começou, a Glória botou o nome de Trio Submarino porque ela tinha o drink do submarino, que era Steinhager com chopp, aquela coisa. Que mistura, hein? Tinha um penne provençal, esse pedido era... O consumo da noite era assim, cravado. 3 submarinos e um penne provençal. E vocês fazendo som lá? Fazendo som toda semana. Aí depois abriu o Jazz Café, a gente participou dessas primeiras temporadas do Jazz Café com o Trio Submarino. E dali a gente parou, enfim. E eu tinha, quer dizer, Trio Submarino, tocava na banda de hardcore, enfim, fazia tudo misturado e não parecia, né? Mas era uma
uma miscelânea. Assim. Isso virou uma escola grande para você, Virou. porque aí você foi entrando em várias searas, em várias... Pô, muito legal isso. Um dia era uma música instrumental, uma coisa mais cool, no outro dia eu tinha que ir pra Barra do Jucu, botar outra roupa, soltar o cabelo. Agora, Murilo, sempre baixo? Você sempre ficou contrabaixo? Outro? Não, na verdade o contrabaixo, apesar de eu ser filho de contrabaixista, e meu pai ter me dado um contrabaixo, eu só fui encarar mesmo quando eu entrei numa banda que tinham 2 guitarristas melhor do que eu. Eu sempre quis ser guitarrista. É mesmo, cara? Antes era violão, guitarra? Eu tocava violão em casa, queria ter uma guitarra. E aí eu, naquela época de mudar plano real, enfim, que o dólar ficou muito baixo, eu ganhei da minha família uma viagem para os Estados Unidos e fiz uma vaquinha de dólares assim, tal, com minha avó e tal. E a minha meta maior da viagem não era conhecer Disney, nada disso. Lógico que era bacana, mas a minha meta era voltar com uma guitarra, porque você não tinha em Vitória, enfim, facilidade. Você chegava a ter a loja Songs no shopping, mas você não tinha, assim, grandes opções de instrumentos, ou muito caro. Então eu fiquei lá uns 15 dias, assim, eu segurei muita grana porque a minha previsão de dinheiro foi completamente errada, comia muito mais do que o cálculo. Então, literalmente, passei fome para conseguir comprar uma guitarra para mim. A grana da guitarra tava lá. Eu voltei com a minha guitarra e fiquei aqui 1 ano com ela, mais ou menos, e aí eu fui chamado para tocar numa banda. Mas não era uma Fender, não, né? Desculpa. Não, era uma Epiphone Uma Epiphone Gibson? SG. SG. SG não, desculpa, uma Les Paul. Les Paul. E aí eu logo fui chamado para tocar numa banda com amigos aqui da Praia do Canto, uma banda de blues chamada Legba Blues. Como é que é? Legba Blues. Legba Blues. O Legba é uma entidade, né? E naquele filme Crossroads, que tem o o Legba é a entidade do Chapéu Preto que faz o pacto, enfim, essas coisas aí. Crossroads, Robert Johnson. Exatamente. Vendeu a alma pro diabo. Então fui chamado. Eu visitei lá, tive lá. Você vê, né? 4 garotos aí da Praia do Canto, branquelo, magrelo, tocando numa banda chamada Legba, né? Blues, aquela coisa. Então, fui chamado para tocar o baixo e eles descobriram que eu tinha um baixo. Eu falei, toco baixo, tá? Esse é um cara. E aí eu fui tocar baixo e comecei assim, tiramos um repertório, escreve essas, vão tocar 10, 15 músicas, e dali eu fiquei matando pau, fui embora, nunca mais parei. Que maneiro isso, cara. Mas eu tinha 15 para 16 anos. Pianinho você nunca... Só depois. Hoje em dia eu arranho, brinco em casa um pouco, mas não sou pianista. Tenho grande vontade de tocar, principalmente as minhas músicas no piano. Não consigo ainda não. Eu toco, mas não canto. Ou eu canto ou toco. As duas ao mesmo tempo. Mas aí você falando um ponto importante, né, cara? Você tem a característica também de ser autoral, né? Sim. Você gosta de compor, né? Gosto. Gostaria de ter composto mais, assim, na minha vida. Tem muita música parada ainda. Mas eu sempre tive. Mas já desde essa época aí ou não? Eu tenho músicas que eu vim gravar com Leira, né? Que é o meu trabalho autoral solo, digamos assim. Recentemente, músicas que eu compus quando eu tinha 16 para 17 anos, 18 até 20 anos. Meu primeiro EP eu gravei com 4 músicas, todas elas compostas antes dos meus 20 anos. Eram músicas que estavam paradas lá atrás. Quando eu sei já um segundo depois, que vem uma segunda leva de músicas, assim, já uma parte de 20 e poucos anos em diante. E eu pretendo ainda gravar mais, já são músicas agora mais recentes. Ao invés de eu gravar as minhas músicas mais novas, eu me comprometi em gravar as primeiras ainda. Falei, não, eu vou gravar, porque se eu não fizer, eu não vou gravar mais. Assim, eu selecionei aquelas que ainda tinham uma grande identificação e registrei. Com certeza. Porque isso deve ter uma representação para você, assim, de tempo, de tudo, de memória. Que você fez, não rolou, botou na gaveta, mas tá lá guardadinha. Aí você busca isso, né? Tipo, eu compunha sem pensar em banda, sem pensar essas coisas. Eu nunca aspirei tocar sozinho, sabe? Nunca tive, não tenho essa vontade de fazer algo sozinho. Para mim, música é sempre coletivo, sempre foi. Eu sempre gostei de tocar coletivamente. Apesar de em casa eu tocar muito violão, gostar de sentar ao piano e tal, mas o exercício da música sempre me leva, quando eu vou pro palco, enfim, me apresentar, na questão coletiva. Sempre prefiro dividir qualidades, dividir defeitos, né, limites, né? Eu gosto disso. Então, inclusive a minha tocada é um pouco em função disso. Consigo no contrabaixo me comportar de uma maneira bem coletiva, assim. Até tocando jazz mesmo quando eu tocava, eu não era aquele músico virtuoso, aquela coisa cabeçuda, não. Sempre fui voltada para groove, para entendeu? Para cama, para entender que o baixo pulsa mais do que aparece. Eu tenho um pouco essa escola. Muito maneiro isso. Eu estava tentando lembrar do baixista que foi casado com a Billie Holiday. Não é o Ron Carter?
aquele outro famosíssimo que acompanhava todo mundo, e ele falando, o contrabaixo é tocar simples. Não adianta você ficar fazendo muita invenção, não. Você vai no simples, dá base para quem está cantando, para quem está tocando e tal. É por aí, mais ou menos. Bom, o mestre falou isso, mas tem muita gente que... Tem escola, tem gente que gosta. O meu gosto pessoal não é esse, né? É. Meus contrabaixistas sempre foram mais melódicos, mas ao mesmo tempo de cama, digamos assim. Entendi. Não de fronte. Murilo, agora é uma coisa interessante aí que você comentou nessa coisa de autoral e tal. Você falou de umas bandas que vocês tiveram juntos, vocês tocaram. E porque, gente, eu estou conversando com o Murilo agora. A gente se conhece, claro, assim, de se ver por aí e tal. Mas trocar ideia mesmo é aqui hoje. É a primeira vez que a gente está conversando assim mesmo, cara. E não tem um roteiro pré-programado. Então a gente vai criando aqui. Mas você falou Solana, pô. O que é esse Solana aí? Solana? Ih, pai, Solana é um problema danado. Você lembrou agora o Álvaro. Não é problema não, que é isso, tenho um orgulho do Solana. Solana é uma banda, um trabalho que eu fiz parte, enfim, um grupo, uma banda de rock, que eu entrei na banda, não se chamava Solana ainda, era Carpe Diem. Ela era produzida pelo Sérgio Benevenuto e o foco dela era a obra de dois compositores, o Dante Ixo e o Juliano Ghosh. Eu entrei ali por volta de 2001 e a gente foi gravar o disco em 2002. Final de 2002, não, verão de 2003 a gente gravou o disco. O primeiro disco, que é produzido pelo Sérgio Benevenuto. E dali então a gente ficou tocando junto, a banda mudou a formação, no meio disso aí, gravamos mais 2 discos com essa segunda formação. E a gente parou de tocar em 2013. Em 2013 a gente encerrou as atividades, assim. Mas assim, rodei muito com a banda, a gente tocou em vários lugares do Brasil, Espírito Santo, exterior, foi bem legal a experiência. Você também? Fomos tocar na França. Fomos tocar na França? No festival da Espírito Mundo, né, que a Aline Yasmin produzia. Eu lembro disso. Ela levava sempre uma trupe daqui para tocar lá, tal, então a gente fez parte disso daí também, foi bem legal. Fui tocar em São Paulo, Rio, Curitiba, enfim, BH. Deu uma bela rodada aí, foi bem legal. Pô, o Sérgio Benevenuto estava ligado. Ele fez o primeiro disco. Né? Chamado Quanto Mais Pressa, Mais Devagar. Depois a gente lançou um Feliz Feliz, já sem ele e sem o Dante. A banda muda, sai o Dante e o guitarrista, o Rafael, e vem o Rodolfo Simo. E que para mim essa é a formação da banda mesmo, o que eu mais gostei. Se eu falo do Solano, me refiro, eu me identifico mais, me refiro mais a esse período em diante. Do que lá atrás, até porque eu pude botar mais a cara, eu passei a cantar na banda também, enfim, por incentivo até do próprio Juliano. À medida que o Dante sai, a gente tem que ter mais material, então eu tinha minhas músicas, não foram feitas por Solano, mas elas passam a fazer parte do repertório do Solano. Então isso para mim foi muito bom, foi a primeira vez que eu pude ali realmente cantar algo, enfim, mostrar a cara como compositor, e ficamos juntos uns 10 anos nisso aí também. Que bacana, cara. Você tem uma experiência grande, assim, de convívio e tal, e diversidade, né? São umas pegadas dali aqui. Curiosidade, assim, pessoal minha. Você já tocou junto com seu pai, cara? Em alguma... Meu pai já invadiu o palco que eu tava na Aurora Gordon. Se você olhar na internet, você olha lá aqui no deserto, é uma versão que a gente faz ao vivo no Carlos Gomes, que ele fala no microfone, não se aguenta, ele sobe no palco, aí claro, mas não, nunca fizemos um show específico juntos, não. O Aurora Gordon é um projeto interessante, né? Você é aquela coisa do sentimento reverso. Eu tenho muito isso. Eu gosto de recuperar algumas coisas que aconteceram, conversar com as pessoas, como é que elas fizeram. Esse Aurora Gordon foi um projeto que você tentou mostrar o mamíferos, ou aquele ambiente, Mário Rui, aquela... Sim, eu cresci na mão de todos esses nomes, no meio desse monte de nome que você falou agora, dessa galera toda. Enfim, eles frequentavam minha casa quando eu era criança, então eu sempre ouvia essas músicas, eu sempre ouvia as histórias, meus irmãos, tal. Os filhos, né? Enfim, todos a gente se conhece desde muito pequeno. E eu sempre tive vontade de ter uma banda chamada Aurora Gordon, porque eu conhecia a música Aurora Gordon de Paulo Branco, meu pai. Então, e focado nesse repertório, eu sempre tive. Desde que comecei a tocar, eu imaginava que eu já conhecia algumas músicas aqui no deserto, mais os blues que eles tinham, que eu tinha banda de blues e tal. E a gente chegava a tocar alguma dessas músicas no leg. Então, quando foi por volta de 2005,
o Nena B, Nena Rubinho B. Gomes e Maria Lindenberg me chamaram para fazer a direção musical de um espetáculo por um evento chamado 70s, que eles fizeram na UFS. É uma discussão, assim, em torno do impacto da chegada da Petrobras e o pré-sal, comparado ao que aconteceu com a chegada do Porto de Tubarão, com a Vale, enfim, CST, essas coisas, como é que isso impactava a cidade na visão da cultura, de o que a gente queria discutir ali. Pô, vai chegar um monte de dinheiro, um monte de gente fora, como é que a gente recebe, né, esse impacto? Então o evento era para isso, e como falava a referência aos anos 70, principalmente, eu tive a oportunidade de dirigir o primeiro show da Aurora Gordon. Olha, Então maneiro, o projeto surge mesmo com a banda ao vivo, tocando só o repertório dos anos 60 e 70, autoral aqui do Espírito Santo, que aí envolve muitas músicas dos Mamíferos, e Paulo Branco e outros compositores, Arlindo Castro, Rogério Coimbra, né, o Sérgio Regis, né? Então, a gente montei essa banda não com pessoas daquela época, mas sim com quem estava na parte da cena autoral naquele momento, em voga. Então, eu reuni cantores e cantoras, instrumentistas das bandas, isso foi uma né, sacada que boa. estão aqui até para fazer conexão das gerações. Então desde então, é ótimo. A banda, enfim, o projeto foi se ampliando, mas sempre trabalhando com pessoas atuais da cena atual, não revisitando, né, essas obras dos anos 60 e 70 aqui do Espírito Santo. Então, acaba vindo aí alguns discos. A gente tem 2 discos lançados, um em 2010, que é o Lamelombras Virinais, e um em 2015, que é o Na Ponte da Passagem, discos de estúdio, né? A gente lançou um disco ao vivo no ano passado, que é o Via Aérea, que a gente gravou no Estúdio Bravo, que ele seria para palco, mas por conta da pandemia, eu tive que gravar dentro de estúdio, né, para televisão. Ele foi exibido em vários estados do Brasil também, São Paulo, Bahia, enfim, através de uma parceria que a gente fez com a TVE, foi muito legal. E temos um livro escrito pelo Francisco Grijó, que é uma biografia sobre a banda Os Mamíferos. A gente tem um filme chamado Diante dos Meus Olhos, dirigido pelo André Félix. E, enfim, vem aí mais disco, mais shows. É uma coisa pontual, é muito difícil fazer esse trabalho, que envolve muita gente sempre. Não tem uma versão reduzida das coisas. Sempre envolve muita gente, muito dinheiro. Então, são coisas, assim, trabalhosas de fazer. A cada ação dessa que eu planejo demora aí, em média 2 anos para acontecer. Então estamos seguindo com isso aí, vai que vai, vamos lá. Já fui para a Europa também com a Aurora Gordon. Fui tocar na França também. Lá com a Aline Yasmin. O nosso filme, ele rodou vários festivais, rodou no Uruguai, enfim, em vários lugares por aí também. Quem quiser acessar online também acha esse material todo. Lá, tá na rede aí, acha, né? Seguir lá no Instagram, Aurora_Gordon, entendeu? Pô, muito maneiro Tem isso, tudo cara. isso daí. Pô, é isso que é interessante. Eu gosto de... Porque o que a gente está fazendo aqui, apresentando para vocês aí tem gente de 10 anos, de 80 anos, 60 anos, 50 anos, que está conhecendo. Porque uma pessoa como essa é um cara que cria, né? Que transforma a realidade, muda alguma coisa, que é ousado. Porque é difícil fazer isso. Muito. Pô, é muita batalha, né, cara? O trabalho, ele nasce todo no acervo sonoro do meu pai. Meu pai tem muitas fitas guardadas de rolo e coisas cassete antigas. Inclusive, o próximo passo agora é trabalhar esse acervo dele. Eu pretendo digitalizar, são mais de 100 fitas de rolo, fora as cassetes, que eu não sei quantas são, fora os vídeos VHS que ele tem dos festivais de jazz dos anos 80 aqui, o Vitória Jazz Fest. Eu que filmei. Eu que filmei. Tem tudo isso. Eu filmei aqui. Que bacana, eu não sabia. Então, até bom, porque eu preciso saber de onde vem essas fontes, né? Então, eu pretendo digitalizar isso tudo de forma muito profissional, trabalhar esse conteúdo, disponibilizá-lo depois, até para ficar de acervo. Ótimo isso, ótimo. Então, tudo isso são projetos que demoram, delongam, assim, tempo para ele chegar ao final. Se eu falo que eu vou fazer, isso quer dizer que é pelo menos 1 ano e meio aí para esse material estar chegando, começar a chegar. Muito maior. Olha, que notícia boa isso, né? Quando a gente encontra uma pessoa que quer fazer isso, né? Aí, complicado, né? Praticamente complicado. Trabalho com outras pessoas, sempre, mas são iniciativas minhas sempre. Você que tem iniciativa, cara. Você que... É porque tem que ter a centelha. É a centelha que aí as pessoas vão se agregar, vão se aglutinar e aí vamos embora, Murilo, vamos fazer. Conecta as pessoas. Eu adoro fazer isso. Bora e tal. Se conhece. Aí junto, um pensa de uma maneira, outro sempre tem uma contribuição e tal. Com certeza. Agora, uma coisa que eu achei interessante também em você é essa coisa de empreender, né?
Porque às vezes o cara cria, mas ele não está empreendendo. O empreendendo é juntar gente em torno desse projeto. E aí, o mais recente, eu até fiquei de ir lá, acho que foi sexta-feira, teve uma parada dos Beatles. Foi quinta. Eu estava doido para ir lá, e eu ia levar meu netinho. Meu netinho tem 2 anos e 6 meses, mas ele é fascinado com música. Eu falei, será que ele entra? Será que ele entra? Vai estar tarde, é 8h30, 9 horas. Acabei não indo, perdi essa parada, que é o projeto Dezemba. É o Dezemba Clube. Isso. Porque esse Dezemba é Pequeno Desembargador Santos Neves. Dezemba vem do Desembargador Santos Neves. Eu sou um apelido para o grande Desembargador Santos Neves. Que maneiro. Eu trato sempre a vida com muito humor, sabe? Sou muito sério também, sou um pouco ranzinho, né? Interessante. Mas, no geral, eu sou bem-humorado. Dezemba, Desembargador Santos Neves é Dezemba. Dezemba é uma forma de se comunicar com mais facilidade. Ali me passa a impressão, não sei se é a sua intenção, às vezes a gente faz as coisas acontecerem, mas a gente não teve a intenção, mas ela aconteceu da maneira que nem previu. Mas de ser assim, o Álvaro, seu tio lá, que gosta dessa incubadora. Torno de ideia. Eu vejo assim, tem alguém que vai mostrar um som lá, tem um karaokê. Tem assim, outro dia. Inesperado, eu não planejava fazer um karaokê. Eu não pensava nisso antes. Não. Eu fiz um karaokê um dia porque eu estava sem programação, logo no começo, assim, logo que eu abri. Eu abri em outubro, né, de 2022. Então, só para explicar, o Dezembro eu chamo de clube de eventos. Eu não chamo ele de bar, eu não chamo ele de boate. Ele é um clube de eventos, num tamanho mini, pequeno. Mas é um conceito onde eu quero que os tribos, né, entre aspas, se identifiquem aquilo como um clube delas. Então lá eu tenho um clube de música, eu tenho um clube de jazz, eu tenho um clube de cinema, eu tenho um clube de eletrônico, do blues e tudo, enfim, essas coisas que a gente quer trabalhar nesse conceito de, igual você falou, de Beatles, enfim, fosse um encontro de bitomaníacos, uma coisa... maneiro isso. Aconteceu de um dia não ter programação lá no começo, e eu falei, vou fazer um karaokê aqui, eu já tenho os equipamentos, tem tudo, os microfones, sei o quê. E aí eu nunca mais pude parar de fazer, simplesmente assim, eu não posso parar de fazer o karaokê. Toda sexta-feira, lá no Dezembro, tem karaokê a partir das 8 horas. Isso aí. São dois conceitos, né? Competitividade e atratividade. Isso aí. A competitividade, todo mundo quer ir lá por esse motivo aqui. Mas você, que é o cara, se tem atratividade por isso, você quer criar isso aqui. Isso vira uma demanda. Ou vira uma... Eu imaginava minhas sextas-feiras com grandes shows de música, grandes festas, que eu agora eu vou para outros dias da semana e tal. Mas sempre atuando por evento, digamos assim, né? Eu não tenho essa coisa, você pode ir lá qualquer dia que a mesa está aberta, o bar está sendo servido, não. Tem disco, sábado passado eu não abri, simples assim. Você vai, não vale a pena abrir, não vou abrir. Não tem festa, não tem nada, tem muita coisa na cidade acontecendo, às vezes joga contra. Enfim, é uma coisa assim, entendeu? É uma flexibilidade que é importantíssima para você. Porque também é qualquer coisa, eu não vou colocar. Eu vou abrir porque... Eu fico refém da noite também, sabe, Marco? Não é minha... Agora, Murilo, minha meta. não vai rir, não. Mas aí você falou assim, o microfone está aberto, karaokê. Colocou, eu tenho um violão. Aí eu chego lá, vou cantar My Funny Valentine. Não. Será que eu consigo? Tem espaço para mim lá? De muitos My Funny Valentine? Nosso karaokê, eu brinco que ele não tem regra, não tem limite. As únicas regras que tem é quem chegou não cantou ainda, pura fila. A primeira música da pessoa ninguém pode interromper, nem eu mesmo. Se ela escolher cantar My Funny Valentine, 00:30, no auge da agitação, ela vai cantar, entendeu? Vão me bater, vamos embora. Então, são regrinhas assim para brincar e tal, e não tem nota, tem comentários. Eu fico comentando as performances vocais. Então, tudo vira uma grande brincadeira, é muito legal, muito saudável, assim. Eu não esperava gostar tanto de fazer isso, adoro. Porque eu recebi, acho que foi a Luísa Pastore aqui. Não, eu adoro ir lá no karaokê. E ela já canta, vai lá fazer um palco. Do karaokê ela fez o show também. Fez o show também, aí fez o show, né? Foi muito legal. Então, é um espaço bacana que as pessoas têm para ir lá. E eu brinquei aqui de cantar My Funny Valentine, lá não tem essa não. Mas de repente vai ter um dia lá... Tem sempre um cara que canta Frank Sinatra. Tem lá um dia lá, vou fazer um Sinatra, fazer um Tony. Ah, já cantou lá. Já? Meu pai já foi cantar. Afonso? Tentar lembrar qual foi. Stat. Ele cantou Stat. Aí é bacana. E a música que ele gosta é Estela Vai Estar Lá. Também. Ele adora cantar essa música em qualquer lugar que ele vai. Ele gosta de cantar. Vou convidar Afonso, eu e Afonso, vamos lá fazer um setzinho, 2 musiquinhas, uma para ele, uma para mim. Depois de fecha, vai embora para o rapaziada fazer um pouquinho de terapia coletiva, sabe? A pessoa chega lá meio depressiva, ela canta, sai de lá bem pra caramba. É isso aí, levanta o astral e tal. Tem muito disso. Música tem isso aí, né? Agora, você tem, quer dizer, sua cabeça aí tem projeto
para tudo quanto é lado. E o italiano tem uma palavra chamada pentimento, né? O pentimento é o seguinte: o cara que vai estudar, vou pegar a Mona Lisa. Então ele vai lá, 1,14 m. Pô, o Leonardo da Vinci, ele mudou 6 vezes para chegar nessa versão. Como é que foi a primeira versão dele? Como é que foi a segunda versão dele? Nós estamos falando das suas composições aí, cara. Quando você está escrevendo, você consegue chegar na matriz original ou você passou, acabou isso? Por exemplo, o Tom Jobim, quando ele fez Lígia, eu vi uma entrevista. Eu comecei assim, depois. Mas eu acho que essa primeira versão também estava. Não, eu devo ter pelo menos umas 15 músicas nesse estágio aí. É? Que eu não termino, não consigo terminar. Não consigo. Cara, eu sempre acabo voltando à ideia original dela, vou fazendo, não vou, aí fico, e aí eu sei que a ideia original ainda não é o ideal, mas eu acabo sempre voltando para ela. No meu segundo EP, eu tenho 2 músicas que o Caê Guimarães, o poeta, resolveu para mim a questão da letra. Eu tinha as músicas já prontas, as melodias prontas, a ideia de letra, tudo pronto. Algumas estrofes tentando arriscar e tal. E aí eu fiquei um dia, mandei, até online mesmo, falei, Caê, vamos fazer e tal. Mandei a música para ele, ele adorou. E aí me deu duas letras, que é a do Maruti da Vertigem, que é uma letra baseada no livro de Odisseia, de Ulisses. Né? E ele pega uma passagem e me entregou um poema gigantesco, assim. Já inspirado mesmo. Falei, pô, Caio, eu não vou cantar uma música de 16 minutos, não. Então eu fiz ali uma adaptação do poema dele, cortei, ele adorou, enfim, ficou legal pra caramba. E uma outra música que eu tinha já criado para um gato meu, chamado Elvis. O nome da música é Elvis the Cat. E é uma música até influenciada por Elvis Presley, inclusive. Uma música bem mínima, e aí ele me deu a letra também, e essa foi muito mais fácil de finalizar, enfim, já fez já na métrica certinho que eu precisava. Foi bem gostoso. Então, assim, se eu tenho, assim, hoje em dia um caminho a ser seguido, é realmente me entregar para parcerias, possibilitar que pessoas influenciem o meu trabalho, acrescentem, enfim. A minha relação com o Caí, por exemplo, no meu caso, eu sou muito bem resolvido com as músicas que a gente fez junto, eu adoro elas. E acho que eu quero fazer mais. A gente está tentando fazer algumas músicas. Eu que interrompi por causa de dezembro não me deixa mais. Tomou um tempo seu aí, o dezembro me toma muito tempo. Eu faço tudo sozinho no dezembro. Você é bem envolvido com aquilo ali. A única coisa que eu não faço é atendimento. O resto todo eu que faço. Tudo você que faz, Davi. Tudo que as pessoas virem em rede social, programação, controle financeiro, tudo. Tudo você está ali, né? E você ainda inventou esse negócio de Cinemuses, né? Temos. Tem essa parada de cinema também aí no meio. Cinemuses é o Cine Clube da Música no Espírito Santo. A gente trabalha a música como protagonista das nossas discussões do cineclube. Então, cada cineclube tem a sua temática, o seu grau de envolvimento ali. Tem gente que, sei lá, cineclube da música da história italiana, cineclube europeu, cineclube alemão. Cada um você vai, né? A sua escola ali que você quer criar discussões em torno, enfim. Então, já tinha essa ideia também uns tempos atrás e tive, assim, a oportunidade de me inscrever no edital da Secretaria de Estado da Cultura, na Secult, para cineclubismo. E juntei mais 2 amigos, o Diego Scarpari e o Guilherme Guio, e juntos a gente fundou no final do ano passado, lá no dezembro, o Cineclube da Música do Espírito Santo. A gente já fez algumas sessões, a gente traz pessoas do audiovisual do Espírito Santo inicialmente para estar conversando conosco, passando as suas experiências, enfim, sempre com foco na música. E a gente está desenvolvendo uma parceria com a FAMES, muito legal. A gente fez uma sessão lá no auditório deles, para mais de 100 pessoas, sei lá, foi bem lotada. Fizemos agora uma no Sônia Cabral também. Então, são iniciativas que eu vou tendo na minha cabeça e sempre, eu vou ter tudo sozinho às vezes, mas sempre para executar, que foi o que eu disse, eu estou sempre envolvido com outras pessoas, eu não gosto de fazer sozinho. Adoro de compartilhar assim, mesmo. Eu não tenho essa vaidade de falar é meu, tem que ser do meu jeito, não. É lógico que certas horas eu acabo impondo alguma coisa, algum ritmo que eu queira que aconteça, mas sempre obedecendo ali o limite de cada um, enfim, até os meus próprios limites também. Esse é o lance da música, é o compositor, né? Ele é a composição, ele vai compondo, às vezes até de alguma influência do que ele ouviu. O McCartney outro dia falou que eles ouviam lá Bach e fez aquele Blackbird, aquelas coisas ali e tal. E só lembrei de uma coisa, ele fez a música pro gato, né? E o Paul McCartney fez para a cachorra dele, Martha My Dear, Martha My Dear. É interessante isso, cara. Quando você falou de cinema, eu pensei assim, puxa, eu acho que o Murilo também podia fazer o seguinte. Os Beatles têm um filme chamado Let It Be, os Rolling Stones tem filme, o Bob Dylan tem Renaldo and Clara, e tem The Last Waltz. Então,
Pô, cara, pegar uns excertos, uns pedacinhos desses filmes e projetar lá. Ó, o dezembro, tal dia, vai passar assim 5 minutos do Last Waltz. E fazer uma Sim. sacada. Como que esse filme, o que tem essa parada aqui? Como é que foi esse Get Back agora que o cara fez agora? Então, os lances assim seria interessante também da gente colocar nesse roteiro aí. Sim, o Cineclube, assim, a gente pretende fazer semanalmente as sessões todas. A gente fez todas as terças-feiras, praticamente. Uma data ou outra a gente mudou para quarta por conta de agenda dos convidados, mas a intenção lá no dezembro é fazer as terças esses encontros. E o dezembro ele acontece, né? Ele está fundado num lugar onde funcionava o Cabron Cine Bar, que era um bar com a temática de cinema. Então ele já tinha projeção de cinema, já não tem uma sabia história. disso. Era muito legal o Cabron. Isso era Não fantástico. sabia disso. No mesmo local? É, no mesmo local. Tanto é que a parte interna do dezembro eu mantive, igualzinho do Cabron. Eu só fiz uma melhor acústica, né, e tal, mas é a mesma situação, assim, projeção e tal. Então eu gostaria de voltar com essa programação semanal, independente se vão ter encontros ou não com diretores, produtores, atores, né, do audiovisual, assim, mas dessa forma, vamos exibir hoje Last Valsa, exibir, ficar aqui vendo, ou trocar uma ideia que seja. Fazendo um sonho assim, Entendeu? A intenção é que aconteça semanalmente. Muito bom isso. Nossa. Essa questão de você tem alguns filmes aí de curta duração, de longa. Janis, por exemplo, da Janis Joplin, esse filme é maravilhoso. Então, as coisas que você resgata, né? Sim. Que você vai, pô, maneiro, cara, esses caras fizeram esse E é que eu tava falando do clube, tipo, o próprio cliente que vai lá na sexta-feira canta karaokê, na terça-feira ele quer voltar, pô, Murilo, eu queria que a gente exibisse um filme tal, aqui eu adoro esse filme, vamos botar aí pra ver, vamos voltar pra ver, sabe? Maneiro isso, cara. É um pouco isso. Se tiver nesse escopo, né, nessas viagens musicais dentro do audiovisual, bom, vamos fazer, vamos colocar. Não tem limite, sabe? Pra mim as coisas não tem muito limite não, sou bem tranquilo. Vitória já teve aí, tem o Luiz Tadeu Teixeira, que era um camarada, protagonista, coisa de cinema e tal, Rogério Coimbra, acho também. Tinha uma galera de cinema. Então, de toda forma, assim, o que a gente vê é criação. É criação, produção, criação, música, arte, ele envolve tudo. E assim, hoje, por exemplo, você não toca mais na noite, assim? Não. Barzinho? Não. Muito pouco. O que eu faço em relação à música para tocar mesmo assim, a maioria das vezes é o show autoral do Leira que eu tô fazendo, ou às vezes tocando com alguém, uma participação, uma coisa específica assim. Sabe? Eu fiquei muito envolvido com música até início de 2010, assim foi quando, final de 2010 eu me mudei para São Paulo. Você morou em São Paulo? Eu morei no Rio e São Paulo. No Rio, eu fiz um MBA em Gestão Cultural entre 2005 e 2007. Então, enquanto eu estava com Solana, fazendo Aurora Gordon, com a Aurora Gordon mesmo, eu produzi ele todo o Rio de Janeiro. Todo no Rio? Eu vinha para Vitória só para fazer os ensaios e tocar, mas eu ficava no Rio, morando com meu tio Cláudio, fiz o MBA e voltei. Eu fiquei aqui esse tempo com Solana, a gente gravando, né, fazendo muito show, e a gente sentiu a necessidade de realmente tentar algo fora do Espírito Santo, assim. E eu já queria sair de Vitória de novo. Então eu e o Juliano ainda foi na frente um pouco. Para São Paulo. E eu lá arrumei um emprego na Cooperativa Cultural Brasileira. Você vê. Cooperativa Cultural Brasileira. Eu tinha fundado junto com o Alexandre Lima e uma galera aqui, a Cooperativa de Música do Espírito Santo, em parceria com o Sebrae. Então, essa coisa de empreender, tô sempre envolvendo. Ali, né? Sempre me chamo para essas paradas também, enfim. E daí eu levei essa experiência e fui para a Cooperativa de São Paulo, a Cooperativa Brasileira. E lá fiquei. Só que eu não trabalhava com música lá. Eu logo entrei no mercado corporativo. Eu acho que por eu sempre produzir artisticamente, sempre produzir meus shows e minhas coisas e outros eventos aqui no Espírito Santo, eu tinha... eu antes de ir para o Rio, eu tinha um OCIP com minha mãe. A gente fundou o Instituto Arte pela Arte. Como é que é isso? Eu trabalhei com o terceiro setor. Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo Aurora, era Solana, era ir para o Rio de Janeiro e tinha o Instituto. Que a mãe dele é artista plástica, né? A gente fez o Instituto Arte pela Arte, enfim... O CNPJ ainda é aberto, mas ele está inativo. Fizemos muita coisa legal. A gente fez aqui até com a AMP, com a escola de Alza, Sérgio e Alza Alves, né? Do Chay Brum e o Sérgio Benevenuto. A gente fez os cursos de captação em música junto com o Sebrae. A gente trouxe o Ney Mato Grosso, Gilberto Gil, Maito Bahia, enfim, um monte de gente para fazer oficinas e cursos muito bacanas aqui. E isso me motivou a ir para o Rio fazer o MBA. E também, errei, desculpa. Antes eu fiz o MBA, vim para cá, fiz essas coisas com o Instituto, e do Instituto eu falei, não, eu preciso ampliar meus conhecimentos, porque essa questão de produzir, de correr atrás das questões fora palco, né, digamos assim, que eu gosto muito de fazer. Eu não gosto só de tocar, eu adoro tocar.
Meu sonho é ficar só tocando, mas eu gosto de fazer outras coisas, então eu também não tenho culpa, bicho. Eu não vou ficar me privando, não. Você vai envolvendo outros atores, Sim. governo, empresário, e vai por aí. E eu, em São Paulo, fui indicado um dia a uma agência que era a TV1 Eventos, uma das maiores empresas de eventos de São Paulo e América Latina, por indicação, me indicaram para fazer uma produção artística de um evento do Bradesco. Aí perguntaram, você sabe falar inglês? Eu sei, me viro bem, tal. E você trabalha, aí mandei meu currículo, então você vem para cá que eu vou fazer uma entrevista com você. E eu cheguei lá, na primeira entrevista que eu fiz, beleza, vai ser você mesmo, bacana, vamos fazer. Me deram a relação das pessoas. O primeiro nome era Shirley MacLaine. Então, meu primeiro trabalho em São Paulo foi com Shirley MacLaine. Eu conheci, trabalhei com ela, enfim, foi uma doideira pro Bradesco. E dali eu nunca mais parei. Fiquei trabalhando sempre de freelance, enfim, com algumas poucas agências, de 2010, 2011 a 2012, mais ou menos, assim, até que eu fui parar numa agência chamada New Style, que era do grupo do Nizam Gnais, enfim. Então, ali eu fiquei trabalhando ainda sem ser uma coisa formal, mas constante. Foi onde eu fiz muita coisa, assim. Fiz bastante em relação a produções artísticas e apresentações. Eu produzi show de muita gente, assim. Olha, Murilo. Porque esse evento corporativo, principalmente em São Paulo, né? De lá eles delegam para o Brasil inteiro. Então, fui produzir shows de Skank, Paralamas, Lulu Santos, Ivete Sangalo, Asiag, enfim. Todo mundo para assim, Costa do Sauípe, Costão do Santinho, São Paulo, Rio, Vivo Rio, essas coisas. BH, Rádio Rock Café, tudo através de São Paulo. Então, isso para mim foi como se fosse uma faculdade, assim. Uma faculdade de produção. Escola, né? Fui ao ponto de, quando eu decidi voltar para Vitória, eu nem consegui ficar em Vitória. Foi por volta de 2014. Seu ritmo já estava naquela cidade. Eles me recrutavam. Eu voltei, eu falei, não quero mais ficar aqui. Me insistiam para me contratar. Não, você precisa ficar. Gente, tava ali. Eu adorava, era muito bom trabalhar com eles. Mas eu falei, não, eu quero ficar mais sossegado. Essa terra cinza aqui vai me sugar. Enfim, chegou naquele momento que eu tinha que virar a chave. Ou eu aceitava que eu ia ficar ali e construir uma carreira que provavelmente seria muito proveitosa para mim, ou então eu decidi dar uma freada. Eu tinha me casado, eu queria dar uma freada um pouco no ritmo, de repente tentar construir uma família. Pô, ficar perto da minha família aqui, do meu ninho, minhas coisas, era muito mais seguro. Abri mão dessas carreiras e voltei. Só que logo que eu cheguei aqui, eu fui chamado para trabalhar no Festival Mimo, Mostra Internacional de Música de Olinda, que é o principal festival de música instrumental do Brasil, assim, eu acho. É um festival maravilhoso da Lu Araújo. E eu fui chamado para fazer a produção artística desse festival, em 2014. E ali eu fiz shows em Tiradentes. Ele acontece em sítios históricos, né? Então foi Tiradentes, Ouro Preto, Paraty, São Paulo, Rio, no Outeiro da Glória, e Olinda, né? No Centro Histórico de Olinda. E assim, tinha muita gente bacana no online, assim, sabe? Eu até falei que o Chick Corea, Corea também, essa galera toda. Eu tive a oportunidade de produzir um show do Chick Corea. Pra mim foi, pô... Caramba. E esse show, inclusive, em Olinda, eu fiz meus pais irem pra lá. Botei eles no palco, botei meu pai, ele sentado do lado do Chick Corea, assim. Foi muito legal. Toninho Horta, enfim, a galera toda. Então, isso foi muito legal. Eu acabei esse festival, voltei para Vitória de novo, né? Fiquei um ano no Rio, 2014 inteiro. 2015 ainda não consegui, né, postergar esse contrato. Voltei para cá e fui chamado de agora para São Paulo para fazer o Sonar, trabalhar na equipe da produção do Festival Sonar São Paulo, que é um festival também super interessante, que trabalha assim, música e tecnologia, ao mesmo tempo que mistura grandes nomes da música mundial. Ele pega nomes novos que estão surgindo, tipo Silva. Ele se destacou no cenário nacional nesse festival. Esse festival pegou ele novinho ainda na internet. Esse menino tem talento, ele é super talentoso, enfim, grande referência que a gente tem aqui no Espírito Santo e no Brasil, por que não? Atualmente. E eu fui trabalhar numa edição posterior. Tive o prazer de trabalhar com The Chemical Brothers, enfim, uma grande banda inglesa, de música eletrônica dos anos 90 e 2000, famosa Hot Chip, outras atrações. Muito legal. Red Bull Station, fazendo umas coisas de tecnologia e tal. Umas imersões tecnológicas. E essas experiências eu vou e volto, né? Volto para Vitória de novo. Então, só que isso o tempo vai... Você vai se desconectando, essas coisas, o ritmo vai diminuindo. Então eu venho para Vitória e fundo a Serena, a minha produtora, que é a Serena Produções. O Dezema, por exemplo, é um projeto da Serena.
Então, Aurora Gordon é um projeto gerido pela Serena. Com a Serena, eu produzi outros artistas. Aí foi o Saulo Simonazzi, por exemplo, eu fiz a questão de lançamento de disco dele, gestão de mídia, com a equipe toda. Eu toquei com o Saulo, eu queria. Fez a gerência. Fiz essa questão do lançamento dele. Projetos culturais independentes, eu sempre sou chamado para dar uma consultoria, ou fazer uma produção executiva, ou direção. Eu fiz a produção executiva do show Voador do André Prando. Direção geral eu fiz tanto no SESC quanto na UFES, então consigo assim me adaptar também a esses artistas. Adoro também trabalhar a produção artística, algo que eu venho cada vez menos fazendo, até por entender que as pessoas querem fazer do seu jeito também, e elas passam a chamar menos umas às outras, enfim. Eu acho que é mérito de cada um. Cada um faz do jeito que quiser. E eu tô indo sempre, entendeu? Mas agora o meu foco é realmente o dezembro, enfim. E essas novidades que estão por vir aí do Aurora agora. Interessante isso. Eu perguntei a você, eu não vou lembrar de novo onde era, mas você me falou. Você fez com seu pai uma vez, com o Grijó. Era um Liver Jazz. Liver Sim. Eu voltei para a vida. Foi logo que você voltou? Quando eu vi depois de fazer o som em São Paulo, eu fiquei um tempo lá ainda e voltei. E aí eu com a Serena eu fundei o Liver Jazz, que era o Afonso Abreu Trio, né, tocando no Liver Pub. Foi legal demais. Foi uma série de convidados, assim, na edição. E era sucesso de público, porque lotava toda semana. Eu fui várias vezes. E ele toma conta mesmo. Agora ele se envolve, porque às vezes ele ligava para mim: olha, você vem hoje, vou. Sempre no dezembro eu faço isso também. Você faz também. Essa comunicação pessoal com os clientes eu faço. É um diferencial que eu tento dar. Assim, isso é muito bom. Sempre liguei no Liverpool, eu ligava para cada mesa. Os meus e-mails eram pessoal. Como o público era um público mais velho e tal, eu sabia que a linguagem tinha que ser um pouco menos dinâmica, tinha que ser mais formal, mais sólida. E o e-mail ele cumpria. Eu fazia tudo por e-mail. Tipo, não tinha muito WhatsApp, porque as coisas não fluíam às vezes. Então eu tinha que fazer mesmo, telefone, pessoalmente, mesa a mesa. Então eu botava as pessoas que sabia mais ou menos o mapa das mesas. Sabia o mapa das mesas. Vendia o mapa. Isso, eu lembro perfeitamente disso. Eu não lembro o local. Onde é que ficava isso? Era onde era o Jazz Café. O Liverpool entrou depois do Jazz Café. Só que eles reestruturaram tudo, né? Fizeram um pub grande, uma estrutura muito melhor de acústica. Tiraram o palco lá de dentro, levaram lá para fora, mas também já era fechado, né? Isso, era ali mesmo, exatamente ali. Foi muito legal. A Bia Bruno, o Renato Costa, né? E o irmão da Bia também, o Bruno. Tem a cervejaria em Colatina, né? Você falou aí na nossa conversa no Bento. O Bento não é seu irmão. O Bento é meu primo. É quase irmão para mim também. Filho de Álvaro. E músico também? Sim, músico, produtor. Hoje em dia diretor de audiovisual. Enfim, vou botar essa palavra assim, porque ele produz muita coisa. Está em São Paulo. Ele não mora aqui, mora em São Paulo. Foi para lá tem pouco tempo, talvez. Pouco tempo não, já uns 2 anos, talvez. 3, não sei agora. Mas está muito bem lá. Produzindo trabalhos fantásticos. Muito nessa parte também corporativa, né? De grandes marcas, enfim, grandes trabalhos institucionais. O Bento é o cara que foi para São Paulo e quis ficar em São Paulo. Nesse momento, sim. Na verdade, ele foi primeiro, a família dele ainda ficou aqui, a Dani com as crianças, depois eles foram também, estão todos muito bem lá. Quando você fala Dani, é a Dani Moraes. Dani Moraes, a esposa dele. Eu quero ver se eu trago aqui, mas ela não mora aqui e tal, mas eu queria trazer muito ela aqui. E queria trazer a Tati Vu. Conhece a Tati Vu? Tati, toquei com ela lá no dezembro, inclusive. A gente fez uma brincadeira. É muito gente boa, né, cara? Então, o Bento toca comigo desde quando eu comecei a tocar na adolescência. A gente tocou desde a minha primeira banda, desde o Legba. O Bento era o baterista. Quando me chamam para tocar baixo, eu falo, eu tenho baterista. Então, pô, que cara melhor para levar pra banda, né? Arrumou um baixista e um baterista, que eram peças muito difíceis de você ter na época. A gente conhecia muito novo. Então, o Bento foi comigo, a gente fez junto o Trio Submarino. Ele não só tocou no Oz comigo, e depois ficamos no Solano um grande tempo juntos, uns 10 anos junto no Solano. Ele gravou comigo no Aurora Gordon, algumas faixas de discos, assim, tá sempre envolvido comigo. Quando eu lancei o Leira, eu trouxe ele de São Paulo para tocar comigo. E o cara vem, hein? O cara vem. A relação com ele é, de certa forma, sempre contínua, né? Um pouco mais calma hoje em dia, menos ativa, mas ela tá sempre, a gente sempre se fala, assim. Ele é seu primo. Mas você tem 2 irmãos ainda. São músicos também? Não, só você eu. mesmo. Só você. É o Márcio, né? E o Renato. Eu conheci o Márcio. Márcio é o mais velho. Muito brevemente, mas só você que rolou nessa parte de música, essa coisa toda. Os caras seguiram outro caminho lá, né? Cada um na sua.
Sabe que o Roberto Menescal tem uma história interessante que o pai dele queria que ele fizesse arquitetura. Ele, pô, pai, eu vou fazer arquitetura. Porque tá vendo seu irmão, pô, arquiteto aí, pai, vai ficar rico, vai ganhar dinheiro. Aí depois falou, pai, eu sou músico, estou ganhando mais dinheiro que o outro. O Tom Jobim tem uma questão que é tipo, que é o inverso, né? O Tom Jobim ele é arquiteto, mas o sogro dele que bancou ele, ó. Não, você vai, deu o piano, botou na garagem, você vai tocar piano aí que eu tô vendo que é no piano que o negócio vai Vai acontecer. funcionar, pô. É. É isso aí. Não O tem primeiro essa casamento dele, tem uma história assim, se eu não me engano, ele Agora, Murilo, eu falei que eu tenho meu netinho e tal. Você tem filho, né? tem o Otto. E ele curte música? Demais, demais. É? Demais. Já Super tá curtindo a musical, música super lá? musical, é. É Adora, ele mesmo, adora cara? música. Gosta de tocar piano, gosta de cantar super afinado, gosta de tocar bateria, Ih, rapaz, quantos anos? violão, tem uns ukulele que ele fica lá batendo. Tem, né? Tem Quantos anos 6 ele tem? anos o Otto. Sei, que maravilha. É. Tô torcendo pro Benjamin continuar nessa vibe também. Tem dois, eu boto um vinil lá e ele fica ouvindo. Eu vou aproveitar e mandar um beijo pro Otto e Hã? pra Mônica, né? Minha Eu vou esposa, mandar meus um beijo pra amores. Um beijo pra eles, estão em casa me isso. assistindo. O Otto, a sua esposa é Mônica. Mônica, eu não Sim. conheço, não. Mas o Não. Bento também. O Bento eu conheço mais ou menos, o seu filho eu não conheço. Eu conheço muito pouco, né? Conheço mais Afonso, a gente não convive muito. Mas, cara, que bom quando você tem um filho que já curte música e tal. Adoro. Daqui a pouco vai botar um Beatles, vai botar. Já gosta, já ouve. É. Pra você ter ideia, a playlist dele tem desde Guns N' Roses. E agora ele tá fanático pra Dona Irã Barbosa. Ele tá, porque ele fez uma atividade na música, o Dia dos Avós, sei lá o quê, e fica lá. Olha que Ele maravilha. canta, bicho. Trem das 11, eu falo, pai, toca Trem das 11 aí, eu tenho que botar. Mano, isso é bom demais. Na ida e na volta da aula. Eu vim pra cá agora, deixando ele em casa, eu vi um Trem das 11 umas 5 vezes. Olha, isso é um recado para vocês. Cara. Clara Nunes também. Clara Nunes, aí, ó. Márcia Serenou, né? Márcia Serenou. Que tem uma melodia, um ritmo assim. Isso é fascinante. São ícones da nossa música. Nós temos. Tá, tem Sinatra, tem Bob Dylan, mas nós temos muita gente. E aí vai, Francisco Alves, Orlando Silva. Tem que recuperar essa galera. Eu vou trazer o Wilmar a semana que vem aqui, é o cara que cantou com o Altemar Dutra. Mas ninguém quer ouvir. Cara, tem que ver, tem que conhecer a história desse cara. O Orlando Silva eu conhecia na adolescência através do meu pai e minha mãe. Eles ganharam um boxe e eu ouvia o Orlando Silva em casa e nenhum dos meus amigos ouvia essas coisas. Ninguém. Coisas que eu ouvia só em casa, não ouvia em outro lugar. Isso é mó barato. Eu adoro isso, quando a pessoa tem essa cultura. E não é só ter para si. Porque o lance é a gente irradiar, né? Uhum. Pô, fulano, falou, não, essa música assim, tá. Eu vou tentando mostrar, vou tentando passar para frente isso, né? Falo aqui também para a rapaziada ouvir aí, pô. Porque tem música, cara, é eterno, né? Tá aí, o Bob Dylan com 82 anos, o Djavan estava rodando na Europa agora. No Milton Nascimento, se ele resolver vir aqui, vai dar gente lá, mas o cara não tem a mesma voz, não me interessa. Meu pai vai tocar amanhã, enfim. Então amanhã eu tô lá, Pedrão. Não é o Grijó que fala? É o Marco Antônio? Sobre o trio, olha, tá vendo? Vou lá. É imperdível, cara. Olha, 244, amanhã. Imperdível. Sábado, acho que tem a Tânia Catarina e a Silvana. Não sei se é sexta ou sábado, estou em dúvida agora. Confere aí. Mas amanhã eu tô lá e os meninos, eu chamo dos meninos. Os meninos vão tocar, fazer um som lá amanhã, que é ótimo, né? Você já foi lá no. Já toquei no 4K também. Você foi no Espírito Jazz também, não? Antes do. Toquei no Espírito Jazz com o Saulo algumas vezes. Uma casa maravilhosa, né? Sim, né? Sim. E agora mudou, virou um clube de eventos também, mas praticamente uma casa de festa, assim. Esqueci o nome agora, mas tem uma proposta parecida com a do Dezembro. Só que eles atingem um público maior, uma outra frequência, enfim, diferente, mas um pouco parecido. Sim. Em termos da pessoa ter um espaço para poder fazer o que ela quiser, né? Uhum. É bem de vanguarda isso, né, cara? Esse dezembro. E eu vou. O dia que tiver um karaokê, eu vou lá. Toda sexta-feira. Ficar lá, botar um boné, um óculos escuro assim, cachecol, vou lá disfarçado. Ninguém vai me ver, não. Vou ficar ouvindo lá. Mas eu vou falar o seu nome no microfone, vou dar o seu arroba lá. Não vai ter jeito, não. Vou desculachar lá. Vai me entregar lá. Nós já fomos falar. Agora, Murilo, assim, projeto, cara, tudo bem. Então, eu imagino que a sua cabeça deve estar com uns 3 projetinhos lá que estão na incubadora ainda. Tem alguma coisa assim que para vir por aí? Não, ainda não. Não, além a minha meta agora é chegar com 1 ano de dezembro e colocá-lo caminhando com as próprias pernas. Eu venho trabalhando para isso. A gente tem sempre o primeiro ano de maturação, enfim, né? Todo negócio demanda um pouco disso. E eu estou exercendo coisas ali, fazendo coisas que eu nunca fiz. Esse tipo de gerenciamento empresarial é algo muito novo para mim.
Porque uma coisa é trabalhar no terceiro setor, num projeto específico, fazer uma produção executiva, que tem início, meio e fim bem estabelecido, as rubricas já todas. No caso de um empreendimento, a gente, né, idealiza as coisas, pré-projeta, coloca, na hora de colocar em prática, começa a aparecer as surpresas, os pontos positivos, negativos. Então, isso tudo, em termos empresariais, assim, é uma nova escola para mim. Então, o Dezembro passa a ser também uma ferramenta de trabalho, mas também de aprendizado e de network. O Dezembro é muito isso. Então, a partir network. dele, eu estou me conectando com pessoas que eu não conheço, estou tendo possibilidade de oferecer algo que eu não tinha antes, que era esse espaço para poder acontecer situações, enfim. Agora, eu espero, né, a partir de outubro, né, que vai completar um ano, eu possa, sim, caminhar para o que eu falei do acervo sonoro do meu pai, que tem essa questão aí, é uma coisa que está no meu radar, e provavelmente alguma coisa envolvendo o Aurora Gordon. São situações que, de médio e longo prazo para mim, eu não, de imediato, assim, só se pintar algum tipo de projeto, tipo, igual esse ano, eu fui chamado para fazer um mimo para crianças. Olha! Que foi aqui na Serra, um festival infantil. Então, uma coisa assim, início, meio e fim. Fui lá, fiz o festival, entreguei, tá tudo certo, né? Participei da produção. Maneiro, cara. Então, essas situações, elas podem vir a acontecer a qualquer momento. Então, eu estou sempre aberto a isso, mas o meu foco, das minhas iniciativas estão agora focadas no dezembro e posteriormente no quarto trimestre, digamos assim, desse ano, eu devo dar início a esses projetos que eu falei agora. Desse tempo que você ficou lá no Rio e São Paulo, a gente sabe assim que a convivência, né? Assim, esse networking que você fez lá, né, você ainda mantém isso aceso? Tem aí? Sim, sim. Não, A parte assim de conexões profissionais, né, de ser levado de volta para trabalhar, só que você acaba perdendo um pouco porque o dia a dia ele muda muito, né? A pessoa tenta um salão, tudo bem, isso eu sempre aceitei isso, mas ainda tento manter alguns que ainda acontece alguma coisa e tal. Mas sim, a rede social hoje em dia facilita muito isso, né? De você guardar os contatos e tal. O Facebook para mim é a minha agenda de contatos. Eu não uso aquela rede social para me comunicar diretamente. Ela age indiretamente porque está associado a Instagram, por exemplo, que é onde eu mais atuo. Onde você mais atua, né? Tudo da meta e tal. Então, uma coisa que eu posto acaba saindo na outra. Mas ali é que eu mantenho, sim, contato com grandes pessoas que eu conheci lá, grandes profissionais, grandes diretores, roteiristas maiores do Brasil. Ainda tenho, sim, ligação, enfim, às vezes, né? Você manda aquele parabéns, aquela coisa bacana, comenta uma coisa, mas tem, essa conexão rola. Isso é importantíssimo, você manter essa parada. Porque pessoas vêm ao Espírito Santo, me procuram, ou acontece, vou tocar em tal lugar, você conhece, o quê? Né? Pedem referências, isso acontece bastante. Assim. Essa coisa do intercâmbio, Vitória está crescendo muito, o Espírito Santo está tendo mais visibilidade, então essa coisa de fazer chama de residência, um cara que vem aqui, aí fica uma noite, 2 noites, no final de semana, faz um som, vai embora, depois vão daqui para lá, e tem um point como você tem aqui, e tem um point lá em São Paulo, no Rio, aí, fulano vai lá, vem cá, essas coisas elas vão se encadeando, vão surgindo. O lance é começar, né? É dar o start. E eu lembro muito de uma música do Cat Stevens, eu gosto muito do Cat Stevens, e ele queria mudar, que ele foi incompreendido também, que ele não queria mais aquela Father and Son e tal. Ele queria fazer também de muçulmano, eu acho. Aí ele falou assim, look up at the mountain I have to climb. Oh yeah, to reach there. Dá uma olhada na montanha que eu tenho que subir para chegar onde eu quero. Então não é assim, aquela planície, né? Que você vai, tá tudo numa boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma montanha que você vai, tipo assim, o dezembro, tem uma montanha de 1 ano. Vai rolar ali. O Araraguá teve isso assim, o 244 tem isso assim, o 426 do Saulinho tem isso assim, o Motor Rocks tem isso assim. Tem que aguentar a parada, meu. Você botou o pé na estrada, vai ter uma montanhazinha, vai ter um vale, vai ter uma planíciezinha, tem umas pancadinhas e tal, mas você vai ajustando o prumo ali e, como você falou muito bem, sozinho não rola. Não. Juntando no meio do caminho aparece um, aparece outro, é uma peregrinação que você vai juntando gente. Dezembro mesmo, eu fui construindo a minha equipe lá, tem as pessoas que trabalham comigo, enfim, de atendimento, segurança e tal, eu só repito elas, né, enfim, gosto muito delas também, se ela super bem. Eu tenho um pouco de facilidade, assim, de trabalhar com essas pessoas, montar os times e tentar entender os pontos positivos de cada pessoa, o que eu posso tirar delas, e não exigir demais também, que eu acho que isso... Com essa coisa frenética hoje em dia, acho que os gestores pecam um pouco nisso, de imediatismo, tudo tem que acontecer muito rápido, sei lá o quê. Eu entendo um pouco que alguns negócios precisam de uma agilidade, que se a pessoa não está entregando, você tem que logo trocar, enfim, mas eu ainda busco soluções um pouco mais
mornas, digamos assim. Nada muito quente, nada muito frio. Tentar ir para depois esquentar, enfim. Isso aí, você falou num ponto que é uma praia, isso é uma praia, eu lido muito com isso, que é o tecnicismo, uma fórmula pronta. Às vezes você recebe no Instagram lá, o fator de sucesso para você que está criando um clube de jazz é o seguinte: faça isso, isso, isso. Cara, você tem intuição, você tem um sentimento, você tem um feeling. A coisa não está escrita em lugar nenhum ainda, cara. Né? Você que lida com Lá no dezembro, a comunicação, por exemplo, de rede social, no dezembro, eu só tenho, eu resumi tudo. Agora eu não tenho Twitter, nada. É só o Instagram no dezembro. E ali eu fiz uma assinatura de um aplicativo, enfim, de comunicação, onde eu posso pegar modelos, templates ali e alterar tudo. E eu venho criando, por exemplo, uma linguagem que hoje em dia as pessoas adoram. Assim. Eu desenvolvi uma linguagem ali, fugi de padrão. Eu busquei no início ainda, sabe, conversar com algumas pessoas e todo mundo falou, cara, você não precisa disso, vai no seu feeling aí que você vai... E eu tenho caminhado dessa forma, na cara dura mesmo, às vezes eu passo de limite, enfim, mas... Não, isso aí seguindo, não tem aquela forma, isso aqui, ó, receita de sucesso, assim, faz, segue assim, step 1, passo 2, amigo. Você tem uma referência, é bom. É bom, a base, né? Porque, pô, se alguém já fez aquilo, por que você vai querer ficar inventando a roda também, entendeu? Acho que... Mas não pode deixar de ser predominante. Não. Tem a parte da intuição, do feeling e tal. Às vezes eu convido pessoas aqui que eu conhecia assim muito pouco, mas eu vi que tem uma pegada ali, tem uma coisa interessante, vamos chamar ela para conversar. Gente, olha, nosso horário, tá? Uma horazinha aí, foi pouca, mas foi ótimo, maravilhoso de conhecer. Eu estou conhecendo o Murilo hoje, assim, nesse papo aqui. Ele está me conhecendo hoje também nesse papo. A gente está rolando na estrada, a gente se encontrou várias vezes. Não tive o prazer de ser seu aluno na faculdade. Eu fui da UVV, não me formei na UVV. Só que eu acho que você dava na curso de marketing, né? Isso. Eu era de comunicação, publicidade. A gente se encontrou lá também, pô. Várias vezes. Beleza, tá vendo? Intervalo de aula ali, a gente tinha uns cabelos mais... Os crossroads da vida. Isso aí. Exatamente. E depois do UVV a gente foi se encontrar lá no Jazz Café. Depois no Jazz Café. Isso aí. Murilo lá, baixo. Era o Pablo, eu achei que era o Gabriel Rui. E Sauli. E, bicho, olha aqui. É bom demais. Era muito década de 70. Aqueles... Adoro. Tinha rock. O repertório que eu ouço até hoje. Já rolava Cat Stevens, rolava Jimmy Croce. Jimmy Croce você não conhece? Não. Jimmy Croce, chega em casa, Jimmy Croce. Ele morreu cedo, cara. Eu tenho todos os vinis dele. Você vai adorar. Jimmy Croce, procura aí, dá um Google. Gente, um abraço. Murilo, obrigado por ter vindo aí. Agradecer aí a equipe, todo mundo aqui também. A rapaziada aí da cozinha aí. Ó. Elogiar aqui o espaço e tudo, adorei. Talking Points, eu venho assistindo. Parabéns aí pelo seu projeto, pelas suas iniciativas. O dezembro está aberto para você também. Apareça no karaokê. Tá? E aí, você falou do palco aberto, tem um palco aberto também, para quem gosta, que é músicos iniciantes ou amadores. Tem um projeto chamado Palco Aberto, que eu lancei, que as pessoas se inscrevem, já fiz uma edição para músico iniciante e amador. É para quem gosta. Isso aí que eu queria saber. Tem isso, cara? Tem. Você manda um vídeo, um inbox, para quem não souber, entra lá no Dezembro Clube, no Instagram, manda um vídeo. Sou eu que faço tudo, a curadoria e tal. Olha, ele está falando... Uma vez por mês. Nova York tem um Arthur's Tavern. É isso que ele está dizendo. Lá no fundo, ele tem assim, fica lá à disposição. Aí chega um camarada que já previamente fez alguma coisa, passou lá de tarde, pô, tem uma música nova. Gente, todo mundo começou com uma música nova, pô. Ninguém já nasceu tudo pronto. Só que tem que dar um espaço. Aí, o Dezembro tem esse projeto. Dezembro Project. Show de bola. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tudo de bom.